Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui você vai aprender em 15 minutos tudo o que você precisa saber sobre Price Action para operar no mercado. Price Action é uma escola básica que tem no mercado financeiro. Não é isso que vai te fazer ficar rico, ganhar dinheiro, mas é uma coisa que você tem que saber para você ter sucesso ali nas suas operações. Qual que é o conhecimento de Price Action que você tem que ter? Você tem que simplesmente bater o olho no gráfico e saber o que está acontecendo. É claro que são outras escolas que dizem para nós, traders, o que o mercado está fazendo, o porquê ele está comprando ou porquê ele está vendendo. Não é o Price Action que vai te dizer isso. Mas se você bate o olho no ativo e vê que ele está subindo, e se você entende um pouquinho de correlações, que a gente vai falar nesse vídeo também, que tem tudo a ver com Price Action, você já consegue entender mais ou menos o que o mercado está fazendo naquele dia, naquela semana. Então é essa percepção que você tem que ter de Price Action. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou ensinar você como que os livros de Price Action ensinam, quais são os principais padrões, tá? Isso é coisa tudo básica, tá, pessoal? O iniciante, quando ele está entrando no mercado, ele dá de frente com essa escola, às vezes o cara para ali, estuda aquilo, fica tentando e não vai evoluindo e estudando outras coisas. Você não pode fazer isso, tá? Isso aqui é uma coisa básica. Isso aqui, o Price Action, ele mostra quais que são as estruturas de formação do preço. Ou seja, ele mostra o que aconteceu ali no passado. Se a gente pega um gráfico desse aqui, por exemplo, a gente está vendo que o preço ele caiu. Agora, daqui para frente, não é o gráfico que vai te mostrar para onde o preço vai. Agora, para que os padrões servem? Para você detectar se você vai ter mais sucesso, vai ter uma probabilidade maior de acertar suas operações se você entrar comprado ou se não vale entrar comprado naquele momento, vale a pena esperar ou até entrar vendido. Então vamos lá, vamos falar um pouco de estrutura, a gente vai falar um pouco aqui de estrutura de varejo e institucional, como que institucional olha para esse action. Talvez essa é a melhor informação que você vai tirar dessa aula. Começando aqui por uma estrutura de alta simples, eu abri alguns gráficos aqui, né? Você bate o olho nessa estrutura, o que é isso? Uma estrutura de alta, essa é a estrutura de Price Action mais simples que existe. O preço, ele faz topos e fundos ascendentes. Então, tanto os fundos estão ascendentes, ou seja, subindo, né, quanto os topos. Isso aqui é uma coisa básica. Então, o preço retrai e faz uma nova máxima. Retrai e faz uma nova máxima. Retrai, né, trabalha e faz uma nova máxima. E aí, não tem muito segredo. Qualquer um que opera no mercado aí há um dia, pelo menos, sabe que isso aí acontece quase todo dia, tá? Estrutura de alta. Uma estrutura de baixa, ouro. Desde a alta que o ouro, que é um metal precioso, um metal muito usado para hedge, é um ativo safe haven, né? Desde a alta que ele teve depois dos circuit breaks, da pandemia lá em março, abril, subiu bastante. Desde então ele vem formando aqui uma estrutura de baixa. Ele cai, volta um pouco, trabalha, volta um pouco. Olha os topos ficando cada vez mais baixos. Aqui os fundos não estão mais baixos ainda. Então isso daqui é o que o pessoal chama de cunha descendente, né? Certo? Em algum determinado momento aqui vem o rompimento. Rompeu aquele padrão conhecido como cunha e formou uma nova mínima. Então, o preço vai lá, trabalha, vem, dá uma esticada aqui e volta a trabalhar embaixo. Faz um pullback, vem, rompeu o suporte. A gente já vai falar o que é suporte e resistência, você já deve saber, mas vamos reclassificar aí e reafirmar esses conceitos, né? Então, formou uma nova mínima, vem, trabalha, forma uma nova máxima lá, mais baixa do que a máxima anterior. Então, estrutura de baixa aí vem, rompe. Isso aqui é uma estrutura de baixa. Esse é um ativo que está em tendência de baixa desde a máxima lá em agosto, entre julho e agosto aí de 2020.
ok? Uma estrutura básica também do mercado. E aqui a gente consegue ver várias outras estruturas secundárias que estão acontecendo no preço, né? Quando a gente aumenta um pouco o zoom, né? E dá uma olhada. Só para vocês ficarem por dentro aí, pessoal. Esse é um gráfico de 240 minutos, ou seja, H4, tá? Você pode ver essas estruturas de price action em qualquer time frame, mas nos time frames muito curtos, onde o preço é muito volátil, onde a briga acontece ali diretamente no leilão, né? Esses padrões eles não são assim tão confiáveis quanto se você usar nos gráficos mais longos. Então, voltando, se você dá um zoom e começa a dar uma olhada nas estruturas aqui de prazos, né, mais curtos, você consegue identificar alguns padrões aqui, ó. Como por exemplo, esse canal de alta. No time frame maior, né, quando a gente pega um horizonte de tempo maior, o gráfico ainda está numa tendência de queda, certo? Mas olha esse pullback aqui no preço, tá? E aí vem o famoso rompimento. Vamos pegar outro aqui. Esse aqui a gente já tinha falado, né? Olha aqui que interessante. Essas linhas aqui, quando a gente traça uma linha pegando vários topos, assim, ó, a gente chama isso de linha de tendência de baixa, ou LTB. E quando a gente pega e traça os fundos, quando o preço está subindo, isso é uma LTA, uma linha de tendência de alta. Então a gente tem aqui um fundo que foi formado, o preço está respeitando aqui, ó, esses fundos. Depois de romper, o preço fez um outro padrão de price action chamado RRC, rompimento, retração e continuação, ou em inglês, como os gringos falam, né? Breakout, pullback, continuation, tá? Tem muito trader que não entra aqui, ó, nesse rompimento. Eu aconselho vocês também não entrarem, porque pode ser só uma busca por liquidez e o mercado ele só está querendo vir aqui buscar essa liquidez e inverter. Então, o que o pessoal faz? O pessoal espera, deixa eu traçar aqui de novo, né? O pessoal espera o rompimento, né? Vir aqui retestar a região rompida e formar aí um pivôzinho de baixa, e aí o pessoal entra aqui com um stop aqui ou aqui para pegar a continuação do movimento, ok? Então essa é uma outra estrutura, né? E você não precisa ficar dando nome para tudo, tá, pessoal? Você só tem que entender o que o mercado está fazendo, qual que é o comportamento que o preço está tendo, ok? Suporte e resistência, que é uma coisa básica aí que vocês têm que saber. Vamos pegar aqui, olha por exemplo esse fundo, como que o mercado respeita quando ele é rompido, né? E também esse aqui de baixo. Dois suportes e resistências, e a resistência que é rompida vira um suporte, o suporte que é rompido vira uma resistência. Por exemplo, olha a quantidade de vezes que o mercado trabalhou aqui, ó. Então é uma região difícil do preço romper. Tinha comprador defendendo aqui ainda. Agora, em determinado momento aqui, o preço conseguiu romper. Ele veio aqui depois, retestou a região rompida e aí continuou, tá? Essa região aqui também é uma região onde o preço está tendo dificuldade. Quando acontece o rompimento, ela se torna uma região de defesa, né? Então, por exemplo, aqui o preço rompeu, ela trabalhou aqui de novo. Veio testar aqui, ó, demorou para romper. Quando rompeu, né, virou um suporte. E aí veio aqui de cima de novo. Ficou lateralizado aqui um tempão. Olha quantas vezes essa região foi defendida, né? Aqui tentou romper, não conseguiu. Aqui tentou, não conseguiu. Aqui sim, ó. Olha o tamanho desse candle aqui, ó. Um puta de um candle de força, né? Quando rompeu aqui, virou uma resistência, ó. Trabalhou, o preço trabalhou aqui várias vezes, né? Voltou aqui, ó. Tentou várias vezes, uma hora conseguiu romper, né? Então, assim, o que são os suportes e resistências? São essas regiões onde o preço rompe e tem dificuldade de trabalhar, né, naquela região novamente. O preço ele rompe e os players que efetivaram aquele rompimento, os players que
ajudaram o preço a deslocar, né, e trabalhar em outro patamar, eles defendem aquela região e é por isso que a região ela acaba sendo rejeitada quando o preço visita. Olha essa região aqui, ó, tem comprador defendendo, certo? Um determinado aqui rompeu, um determinado momento aqui rompeu. Quando foi lá retestar, não rompe de primeira, tá? Chegou até trabalhar um pouco aqui em cima aqui, mas vendedor defendeu. Então é difícil, né, de romper essas regiões. Agora olha aqui, ó, o preço nesse momento aqui rompeu, né? E aí depois de rompido veio retestar e, né? Olha aqui, o preço rompeu, veio aqui retestar. Olha a dificuldade que tem para passar acima daquele preço, dessa região, né? Porque não é um nível de preço, é uma região. Então, esses aí são os famosos suportes, resistência. Eu gosto de confirmar essas regiões com as acumulações de volume, tá? Não vem ao caso aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Mas é uma coisa aí que quem me acompanha sabe. Então, aonde tem essas acumulações de volume aqui, é onde mais teve troca de lote aí entre os players. Então, são regiões aí importantes que vão ter defesa, ok? O que mais vamos ter? A gente falou aí de estrutura de alta, de baixa. Estrutura lateral. Quando o mercado está lateralizado, quando não tem notícias aí que... Vamos pegar, olha aqui, por exemplo, o mercado subiu, desceu, não tem definição, tá? Até esse momento aqui, né? Aqui aconteceu alguma coisa que trouxe player vendedor forte, né? Depois veio aqui, retestou a região que era um suporte, virou uma resistência e aí continuou. Então, vocês vão se deparar muito com mercados lateralizados. Então, assim, não é só olhar preço que vai fazer você ganhar dinheiro, tá, pessoal? Você tem que entender por que o mercado está subindo, por que o mercado está caindo, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco de price action institucional. Estrutura topo duplo e topo triplo. Olha que interessante aqui, pessoal. Então, o mercado rompeu, né? Veio trabalhar. Quando chegou aqui, rejeitou. Veio aqui trabalhar de novo, rejeitou novamente. Opa, esse aqui é um topo duplo, tá? É uma região que é uma região importante, né? Era um suporte que foi rompido, e aí um suporte rompido vira uma resistência, e vice-versa. E o mercado tentou trabalhar e romper essa região aqui 2 vezes e não conseguiu. Por quê? Porque tem vendedor atuando nessa região, querendo empurrar o preço para baixo, interessado em vender naquela região. Então o preço não rompe. E aí vem distribuição, ok? E aí o fundo duplo é a mesma coisa, só que, né, são 2 fundos aí e não topos, igual aqui, é o inverso. Uma outra estrutura que aconteceu hoje no S&P, que é o ombro, cabeça, ombro. O ombro, cabeça, ombro, lá nos Estados Unidos, ele é chamado de Head and Shoulders, né? Por que ombro, cabeça, ombro? Porque parece uma pessoa aqui, ó, 2 ombros aqui, né? E a cabeça aqui mais alta. Então, o que é o padrão ombro, cabeça, ombro? Um topo seguido de outro topo mais alto, em seguida seguido de outro topo mais baixo. Percebe-se aqui, ó, nesse momento, que os compradores perderam um pouco da sua força. É um padrão de reversão de tendência, né? E aí, o que é analisado nesse momento? O pescoço, o neckline do padrão. A linha de pescoço é essa região onde o mercado fez esses fundos. E aí, fica aguardando o rompimento dessa região. Rompeu, aguarda o RRC, entrou vendido, ok? Esse é um padrão. E aí tem o ombro, cabeça, ombro invertido, que é a mesma coisa que só que é num dia de baixa. O dia está caindo, faz um fundo mais baixo e faz um fundo mais alto aqui, né? Então, o neckline aqui fica aqui, ó. Aguarda romper, retesta, opera comprado, ok? Agora, vamos começar a complicar um pouquinho mais as coisas. Agora, uma coisa muito interessante que vocês provavelmente não sabem, se você for meu aluno, né? Talvez você nunca ouviu falar nisso, mas é identificar o price action aí dos ativos. Eu vou até trazer aqui, ó, o Market Watch. Identificar o price action dos ativos
por classes de ativos. Aí sim, você tem que estudar um pouquinho de fundamento, um pouco de correlação, para entender em que tipo de cenário que cada ativo se valoriza. Então, por exemplo, aqui em cima a gente tem os índices de ações. Eu tenho aqui o S&P, o Nasdaq, o Dow Jones, o Russell, aqui o DAX e eu tenho aqui o Stock 50 da Europa. Quando a gente vê os índices de ações todos subindo, todos positivos, essa é uma leitura de price action e correlações, né? Você já consegue entender que o mercado naquele dia ele está com predisposição a comprar ativos de risco, né? Ações, índices são ativos, né, que se valorizam quando o mercado está predisposto a tomar risco. Agora, outra classe de ativos, os safe havens, quais são eles? Tem vários. Temos os bonds, temos o ien e o franco suíço, temos o ouro, tá aqui. Esses são ativos safe havens, que se valorizam quando tem medo no mercado, quando o mercado está com sentimento de risk off, ou seja, aversão a ativos de risco. Tá? Entender o que o preço dos ativos de risco e os ativos safe havens estão fazendo no dia é uma ótima forma de você se preparar para entender se naquele dia vale mais a pena você operar comprado ou vendido. Claro que nessa aula aqui não dá para se aprofundar muito nisso, mas eu vou fazer uma próxima aula aí, talvez na semana que vem já abordando um pouco mais desse assunto, que é o que eu chamo ali de análise de sentimento. A gente olha o price action por classe de ativo, né? Por quê? Ações, elas se valorizam em determinado cenário. Bonds, né, títulos de renda fixa, se valorizam quando o mercado não está muito propenso a comprar risco, né? Quando tem notícias ruins no mercado, tá? O dólar é anti-euro, então o dólar ele se valoriza mais quando tem notícias, né, ruins sendo precificadas no mercado. Por quê? O mercado foge para o dólar, que é a moeda do país mais seguro do mundo, tá? O dólar canadense, o dólar australiano, o dólar da Nova Zelândia são as moedas consideradas moedas commodity. Quando o mercado está mais propenso ao risco, quando está mais pró-cíclico, né? Quando tem notícias boas sendo precificadas aí no mercado, as moedas commodities ganham por isso, se valorizam mais. Tá? Ao contrário das moedas safe havens, que são o ien, o franco suíço, o dólar, essas moedas se valorizam mais quando tem risco no mercado, quando o mercado está com risk off, a aversão ao risco. Então, é isso que eu queria trazer aqui nessa aula para vocês. Não fiquem muito bitolados aqui em padrões, tá, pessoal? Procurem entender a estrutura, o que está acontecendo com o preço, para aí sim você tomar a sua decisão do que você vai fazer, o que você vai buscar ali no dia. Eu vou mostrar aqui para você até os meus gráficos aqui, né, dos índices, para vocês verem as marcações que eu faço. Por exemplo, esse aqui na tela é o S&P. Então, não tem dúvida nenhuma que ele está numa estrutura aí de alta, fazendo topos e fundos aí cada vez mais altos. De vez em quando saem algumas notícias aí no mercado que traz medo para o mercado, e aí vem essas quedas fortes aqui, mas isso aqui foi logo rejeitado. Então eu mantive aqui as minhas marcações. Esse aqui é do Nasdaq, tá? O Nasdaq vem respeitando esse canal, né? Deixa eu pegar aqui a Libra. Ignorem aqui as regiões de suporte e resistência e o volume profile, tá, pessoal? Foquem só nas marcações. Então, a Libra, ela está com muita força frente ao dólar. Então, ela vem trabalhando uma estrutura de alta aqui. Esse é um canal de alta. O mercado está respeitando alguns fundos quando faz uma retração e respeita o topo superior do canal quando faz a expansão, tá? Em determinado momento aqui teve uma mudança de estrutura, né? A Libra ela começou a trabalhar nesse canalzinho aqui, agora rompeu, eu acredito que pode buscar o topo do canal. Então, comece a brincar um pouquinho aí no gráfico de vocês, tracem aí, façam isso tanto em time frames mais curtos quanto em time frames mais longos, né? Em várias classes de ativos para vocês entenderem o que o preço está fazendo, como que o mercado está se comportando. Por exemplo, olha o Euro USD aqui no ano passado. Estava trabalhando num canalzinho de alta, ele não teve força para subir até o extremo superior aqui do canal, o dólar ganhou força e rompeu
retraiu, retestou, né, e continuou. E aí veio trabalhando numa distribuição de queda. Agora, isso aqui já começou a lateralizar, né? Então, vamos ver como vai trabalhar a partir de agora. Esse foi o vídeo aí de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar mensagens. Se você quiser aprender um pouco mais aí de price action, de estruturas, né? De como utilizar, como que os institucionais usam o price action das classes de ativo para determinar o que eles vão fazer ali no dia, manda mensagem, se inscreva aí no curso, é apenas R$ 79,90 por mês, tá? Extremamente acessível aí para todos. Então é isso aí, um grande abraço, até a próxima.